E aí, galera, continuando nossos estudos sobre potência, trouxe para vocês hoje potência de base 10 e notação científica. O que é que isso significa? Significa que, além das propriedades de potência, nós também podemos trabalhar com a base 10 e facilitar muito nossos cálculos. Vamos aos exemplos. 10 elevado a zero, toda potência de expoente zero é 1. 10 elevado a 1 é o 10 uma vez 10. 10 elevado a 2 é o 10 duas vezes, 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 10 elevado a 4 é o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. 10 elevado a 5, da mesma forma, 100.000. O que eu posso tirar daqui? Vejam bem. Toda vez que a sua base for 10, não precisa você fazer as contas. Simplesmente você coloca o 1 e o total de zeros que vai ficar na frente do 1 vai ser o número que está no expoente. Veja, aqui o expoente é 0, então não tem nenhum zero. Aqui o expoente é 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. 3, 3 zeros. 4, 4 zeros. 5, 5 zeros. Ou seja, 10 elevado à sexta é o 1 com 6 zeros. 10 elevado a 7, 10, o 1 com 7 zeros. Beleza? Isso quando o expoente for inteiro positivo. E quando o expoente for inteiro negativo, o que é que a gente faz? Vejamos. 10 a menos 1. 10 a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Todo mundo lembra disso, sim? Quando o expoente for negativo, eu faço o inverso da base. Então, é 1 sobre 10 elevado a 1, 1 sobre 10. Se eu dividir 1 para 10, 0,1. 10 a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, é 1 sobre 100. 10 ao quadrado, 100. É a mesma coisa que 0,01. Nossa! Então, gente, quando o expoente for inteiro negativo, o que eu vou fazer? Eu escrevo 1. Ao invés do zero vir para frente, eu coloco para trás. A quantidade de zero é o expoente que determina. Então, no caso aqui, eu tenho que ter 3, não zero, 3 casas decimais. Eu venho, ó, 1, 2, 3, coloco a vírgula e ponho o zero. 10 a menos 3 é 0,123 casa decimal. Aqui, 10 a menos 4, eu escrevo 1 e venho, ó, 1, 2, 3, 4, a vírgula completa com 0. 10 a menos 5, escrevo 1 e coloco 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Lembra da vírgula e completa com 0. Ó como ficou fácil? Quando o expoente for inteiro positivo, eu acrescento zeros na frente do 1. Quando o expoente for inteiro negativo, eu conto as casas decimais e coloco 1 como último número. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Anotem. Agora vejam. Eu trouxe para vocês aqui como operar multiplicação ou divisão quando a minha potência tem base 10. Ou seja, este número aqui, 56 inteiros e 4 décimos, eu estou multiplicando por 10 a menos 1. Toda vez que o expoente for inteiro negativo, você vai deslocar essa vírgula para trás. Expoente inteiro negativo, desloca a vírgula para trás. Então, eu coloco o 5, o 6 e o 4. Qual é o meu expoente? 1. Ela vai vir uma casa para trás, a vírgula vai ficar aqui. Porque ele é expoente inteiro negativo. Agora, veja, quando o expoente for inteiro positivo, o que a gente faz? Eu tenho aqui 2 vezes 10 a quinta. Eu coloco 2 e vou colocar as casas para frente. Quantos? De acordo com o expoente. 1, 2, 3, 4, 5. Sem fazer as contas. 2 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 200.000. Olha aqui. Tenho 357 vezes 10 a menos 3. Eu coloco o 3, o 5 e o 7. Escreve todos os números. Nós chamamos de algarismo. E aí, como aqui é negativo, eu vou contar 3 casas para trás. Ó, a vírgula como se ela estivesse aqui no final. Então, vem 1, 2, 3, coloca a vírgula e completa a casa com 0. Toda vez que faltar um número, você completa a casa com 0. 357 vezes 10 a menos 3 é 0,357. Decimal.
Toda vez que o expoente for inteiro negativo, você anda com a vírgula para trás quando estiver multiplicando. Toda vez que o expoente for inteiro positivo, você anda com a vírgula para frente, porque ele é positivo. Quando não tiver a vírgula, acrescenta zero. Vamos ver aqui. Como é que eu escrevo esse número aqui em forma de notação científica? O que é a notação científica? Na verdade, a notação científica nada mais é do que uma maneira de escrever um número muito grande ou um número muito pequeno com a potência de base 10. Encontramos muito isso na física, né? Em alguns pontos na química, na matemática, na geografia e muitos textos de jornais. Observe o seguinte número. Milhares, milhões, bilhões. Eu tenho 149 bilhões. Como eu escrevo esse número em notação científica? Eu escrevo 1, 4 e o 9, multiplico pela potência de base 10. Agora veja, esse número é igual a 149. Quantos zeros tenho aqui? 3, 6, 9. A nona. Da mesma forma, eu ainda posso escrever 149 vezes 10. Se a vírgula estiver aqui, certo? Eu posso puxar a vírgula para cá. Então, eu vou escrever lá na frente, né? Aqui mesmo, aqui. Aí, eu vou ter 3, 6, 9 e 1, 10. Eu usei 10 algarismos. Se eu colocar a vírgula aqui, 1,49 vezes 10, quantos casos eu usei? 3, 6, 9, 10, 11. Esse número é igual a este, que é igual a este. Qual é a menor maneira de eu escrever? 1,49 vezes 10 a 11. Essa é a escrita de um número muito grande em notação científica. Agora veja, quando é que eu sei que o número é muito grande ou quando é que ele é muito pequeno? O número é muito grande quando ele é totalmente inteiro, ele não é decimal, ou seja, não é menor que 1. Esse número aqui, ó, ele fica bem distante do 1, ele é decimal, 0,00008. Como é que eu escrevo esse número em notação científica? Você vai colocar só os algarismos significativos. O que é isso, professora? Algarismo significativo é qualquer número diferente de zero, desde que o zero não esteja no meio do número. Já eu coloco outro exemplo. Eu faço 8 vezes 10, aí eu venho do 8 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu andei 6 casas negativa. Essa é a representação de 0,00008. Então, é 8 vezes 10 a menos 6. Eu andei 6 casas negativa. Quando você anda decimal, para trás, negativo. Para frente, positivo. Eu vou colocar mais um exemplo para vocês, utilizando outros algarismos com zero no meio, tá bom? Vamos ver aqui em cima. Vou apagar aqui essa parte. Consegui aproveitar esse lado aqui do quadro. Vejam bem, ó. 2,03 vezes 10 ao quadrado. Olha lá em cima. Ou 0,00108,9. Vou colocar assim. Só assim, para representar. Como é que eu represento esse número aqui em cima? Eu estou multiplicando por 10 elevado a 2. O 2 é positivo. Então, este número, ele vai se deslocar, a vírgula, você coloca o 2, o 0 e o 3. Ela vai se deslocar 2 casas para frente. 1, 2. Vai ficar 203. Por que anda para frente? Porque o expoente é positivo. Agora, olha esse número. Como é que eu escrevo ele em notação científica? Eu vou considerar só os algarismos significativos. Quem são eles? O 1, 0, o 8 e o 9. Aí eu vou contar só a partir do 1. Porque se eu colocar aqui, ó, a vírgula depois do 0 vai ter 10. Colocar depois do 8, 108. Se eu colocar depois do 9, 1089. Então, 1,089 é a menor maneira de eu escrever esse número. Multiplico por 10, aí eu vou ver quantos números eu tive que pular para chegar até nesse 1. 1, 2, 3. Como ele é decimal e está para trás, vai ser a menos 3. Essa é a forma menor de escrever esse número, tá bom? Espero que vocês tenham anotado tudo, que vocês estudem, vamos praticar.
Um beijo, até a próxima!